Olá pessoal, eu sou Vitório Aquino e nesta aula nós iremos discutir o tema absolutismo e mercantilismo. Então, vamos definir o que foi o absolutismo. O absolutismo foi um sistema político e administrativo que ocorreu em alguns países da Europa, como a França, a Inglaterra, a Espanha e Portugal. E ele foi desde o século XVI até o século XVIII. Esse sistema também, esse período, também é chamado de Antigo Regime. Então, quando ele ocorre, em qual contexto ocorre o absolutismo? O absolutismo ele ocorre justamente na transição, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, onde estava acontecendo várias transformações sociais e econômicas em algumas regiões da Europa a partir do século XII. Essas transformações são o renascimento das cidades e do comércio, e também o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia, formada por bancários e comerciantes. Essa nova classe social que vai ter uma grande contribuição na concentração de poder nas mãos desses reis. E os fatores que contribuíram para esse fortalecimento de poder nas mãos desses reis foram justamente a expansão do comércio, o crescimento das cidades e esse enriquecimento da burguesia. E, além disso, haviam grupos interessados no fortalecimento do poder do rei. Os camponeses daquele momento, eles viam esse poder centralizado nas mãos dos reis com uma possibilidade de superar a condição de servidão e submissão que eles tinham da nobreza feudal, da época do feudalismo. Então, para eles, isso poderia ser uma possibilidade de sair dessa condição de servos da nobreza feudal. Já os nobres, eles haviam perdido suas riquezas durante as cruzadas e dependiam do Estado para ter seus privilégios, como não pagar impostos, por exemplo. Então, os nobres eles viam com uma opção vantajosa apoiar o Estado, esse fortalecimento do poder real, desse Estado forte, desde que fosse mantidos seus privilégios. Já a burguesia, a nova classe social que a gente citou, como eles eram comerciantes, então a ideia de uma moeda unificada, ou seja, uma moeda que funcionasse em todo o território, era muito bem vista, pois assim eles poderiam comercializar facilmente. Também eles queriam e estavam lutando para que fosse unificado os pesos e medidas, visto que em determinadas regiões peso poderia ser um em algum canto, em um lugar, e na outra região poderia ser outro. Do mesmo jeito as medidas. Então, com a unificação, ou seja, com uma ideia só do que sejam os pesos e as medidas, facilitaria as atividades comerciais. Também a cobrança de impostos passaria a ser feita pelo Estado e não mais pelos feudos, o que tornaria para os comerciantes, para os burgueses, comércio melhor em diferentes regiões. Eles poderiam ter um comércio mais barato em diferentes regiões. Já os reis tinham um grande interesse nesse desenvolvimento da burguesia, desse apoio da burguesia, pois esse dinheiro que a burguesia possuía, essa classe que vai se tornar uma das mais importantes, que possui a riqueza, esse dinheiro era necessário para a manutenção das despesas do Estado, que é pagar os funcionários, manter o exército e etc. Então a burguesia ela fornecia também, além de ajudar nas despesas do Estado, através dos impostos que pagavam, ela também fornecia pessoal capacitado para a administração, pois eles estavam já habituados a trabalhar, a fazer negócios, transações comerciais. Então, eles já sabiam como lidar com os negócios, e isso também ajudava o Estado e os reis a fortalecer o seu poder. Já a Igreja Católica era o único grupo social naquele momento que não via com bons olhos esse fortalecimento do poder real. Por quê? Isso, a igreja, o clero no caso, que são padres, os bispos, etc., eles acreditavam que isso poderia ser um perigo ou representar o fim de seus privilégios. E aí eles, num primeiro momento, não estavam do lado do fortalecimento do poder real. Não estavam do lado desses outros grupos, não viam com bons olhos esse fortalecimento do poder dos reis.
E aí nós temos algumas características do Estado moderno. Esse Estado moderno que vai possuir como sistema político o absolutismo. Esses Estados modernos, eles vão possuir algumas características em comum, que é justamente a autonomia dos governantes perante a interferências externas, porque o que acontecia antes era que a igreja interferia muito nas decisões dos governantes. E aí, com a formação do Estado moderno, esses reis eles vão possuir um pouco bem mais de autonomia para tomar as próprias decisões. Uma outra característica do Estado moderno é a unificação do sistema monetário, que a burguesia lutava para que houvesse, que é o sistema de moedas só, que circulasse em todo o território do Estado. Uma outra característica que é a instituição de leis nacionais, ou seja, leis que funcionassem para todo o território. Assim ficaria mais fácil averiguar crimes, praticar a justiça e etc. Porque com as leis nacionais elas valeriam em todo o território e assim poderia ser aplicada mais facilmente. Não teria a discussão de que uma lei vale em um canto e a lei não vale em outro. Ela valeria em todo o território nacional. Outra característica do Estado moderno é a criação e manutenção de um exército. Por quê? Porque para manter o Estado moderno, para manter seu funcionamento e evitar que grupos tentassem acabar com ele, era necessário muitas vezes, e em guerras também, o uso da força. E o exército, a criação de um exército e a manutenção dele era essencial para que esse poder existisse. Esse poder concentrado nas mãos dos reis, ele continuasse a existir. Por fim, a última característica do Estado moderno é a organização e da arrecadação de impostos, que é criar um sistema tributário, um sistema de arrecadação. Como vai arrecadar os impostos da população, da sociedade, dos burgueses? Então, a burguesia teve muita influência na organização dessa arrecadação. Bem, e aí nós temos os teóricos, um novo tópico, nós temos os teóricos do absolutismo, que são os pensadores que tentavam justificar essa concentração de poder nas mãos dos reis. E aí temos dois, Thomas Hobbes, que em sua obra Leviatã, ele argumentou que os homens em seu estado natural viviam em permanente conflito, ou seja, no início, as primeiras civilizações, elas estavam em permanente conflito. Para acabar com isso, com essas guerras entre os homens, a própria sociedade, ela decidiu renunciar à sua liberdade, ou seja, entregar nas mãos dos governantes do Estado, o Estado que garantiria sua liberdade por meio de um pacto em que a sociedade e os indivíduos renunciavam à sua liberdade, porque seria essa sua liberdade seria agora regida por leis, seria controlada por leis que o Estado criaria e aceitava o poder de um governante. Então seria um pacto entre sociedade e governantes representados pelo Estado. Um outro teórico que nós temos é Jacques Rousseau. Jacques Rousseau, ele defendia que os reis são reis porque assim foi a vontade de Deus. Dessa forma, esses reis poderiam ter poderes quase ilimitados e sem ninguém contestar. Essa teoria dele, de Jacques Rousseau, ficou conhecida como a teoria do direito divino dos reis, onde não se poderia se contestar esse poder deles. Por fim, nós iremos falar agora sobre o último tópico dessa aula, que é o mercantilismo. O mercantilismo ele foi um conjunto de medidas econômicas praticadas por esses estados nacionais entre os séculos XV e até o final do século XVIII. O princípio maior do mercantilismo era o metalismo. O que era o metalismo? O metalismo era um princípio que visava o acúmulo de metais preciosos pelas nações, pois a riqueza das nações naquele momento era medida por isso, pelo acúmulo de metais preciosos. Então, quanto mais metais preciosos a nação tivesse, mais rica ela seria. E aí as práticas do mercantilismo são a balança comercial favorável, que significa o Estado deveria exportar mais. O que é exportar mais? É vender mais do que importar, porque assim ele evitaria a saída de recursos, de metais do Estado. Então a ideia da balança comercial favorável é criar meios para exportar mais e importar menos, que no caso comprar menos de outras nações.
Isso pode ser feito, por exemplo, através da criação de taxas. Então, eu crio uma taxa maior para importação, então eu evito que produtos entrem, e eu posso criar uma taxa menor para exportação, para poder vender mais produtos para fora. E aí temos o colonialismo ou monopólio comercial, que era justamente a prática exclusiva de comércio entre a metrópole e a colônia. Então só se poderia comercializar com a metrópole ou com a colônia. E por fim nós temos o protecionismo. O protecionismo era a cobrança de taxas sobre os produtos importados. Para proteger o mercado interno, os estados eles cobravam taxas altas dos produtos importados. Essa foi a nossa aula sobre absolutismo e mercantilismo. Espero que gostem e até a próxima.